Vamos lá, então. Agora é a questão 126 do Enem 2020, prova Ciências da Natureza, questão de Física. Lê comigo. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Aqui eles estão usando uma nomenclatura não tão usual assim, de colocar o segundo elevado na menos 2. Mas é a mesma coisa aqui, metro dividido por segundo ao quadrado. Até atingir a velocidade de 72 km por hora. E, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-lo, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente? Cara, aqui já há uma dica para quando tu estiver resolvendo uma questão do Enem. Olha as alternativas antes mesmo de começar a questão, porque percebe que o tempo necessário para ele ir do semáforo O até o semáforo B, em cada uma das alternativas, até o semáforo A, desculpa, do O até o A, em cada uma das alternativas, é um tempo diferente? Ó, 20, 25, 28, 30 e 35. Isso significa que tu não precisa fazer os outros. Basta fazer o primeiro, tá tudo resolvido, tu poupa tempo e segue o baile. Portanto, eu fiz um desenho aqui embaixo, somente com o semáforo O e A. Então, o carro vai partir aqui do primeiro semáforo, ele está inicialmente parado, né, com uma velocidade 0, ele vai andar, e o exercício diz o seguinte, ele anda, parte do repouso, ele anda com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir uma velocidade de 72 km por hora, e a partir daí, ele anda com velocidade constante. Então, olha só, ele vai começar a andar, até um certo ponto. Nesse intervalo aqui, ele estava acelerando. Isso aqui é o nosso famoso MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Ele estava acelerando. Aí depois, de um certo ponto até o ponto que a gente quer, que são 100 metros antes do ponto A, até vou indicar aqui, ó, 100 metros antes do ponto A, ou seja, essa distância que ele andou aqui são 400 metros. Neste pequeno intervalo de tempo aqui, ele andou com velocidade constante. Então, nesta situação aqui, nós temos MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, muito mais fácil. Então, nota, a gente tem 2 etapas. A gente quer que ele chegue até este ponto, onde o semáforo vai abrir, certo? Então, o que a gente precisa calcular é qual é o tempo necessário para ele chegar até aqui. Quais são os dados que a gente tem? E a gente vai dividir o exercício em 2. A gente vai calcular o MRUV até num certo trecho e depois MRU no outro trecho. Então, vamos lá. Quais são os dados que a gente tem? A gente sabe a velocidade inicial do carro, quando ele parte aqui do ponto O, a velocidade inicial dele é 0. A gente sabe que ele vai chegar até aqui, até esse ponto aqui, com uma velocidade final de 72 km por hora, porque está aqui na ordem do exercício. Ele faz isso com uma aceleração de, está aqui na ordem do exercício também, 1 metro por segundo ao quadrado. 1 metro por segundo ao quadrado. E o que eu quero descobrir é quanto tempo ele vai demorar para ir do ponto O até esse ponto aqui. Quanto tempo ele vai demorar? Vou chamar de tempo 1, que eu não sei. E aqui depois a gente vai ter um outro tempo. Tempo 2, que a gente já vai calcular, que eu também não sei. Vamos fazer isso utilizando a fórmula, por exemplo, da aceleração. A aceleração é a variação da velocidade final menos velocidade inicial, dividido por um certo intervalo de tempo, né? Eu tenho a aceleração, eu tenho a velocidade final e eu tenho a velocidade inicial, eu consigo descobrir quanto é que vai dar o tempo, é só isolar. Só tenho que tomar um cuidado. Eu não vou poder utilizar
72 km por hora se eu tenho uma aceleração em metro por segundo. Tem que estar tudo em metro por segundo. Então, antes de fazer a conta, eu vou converter isso aqui para metros por segundo. Lembra que para converter, eu apenas divido por 3,6 e aí eu vou obter que a minha velocidade final vai ser 20 metros por segundo. É esse o valor que eu vou usar na minha equação, sacou? Então, bora lá. Vamos colocar aqui para o ladinho. Vamos colocar aqui para o ladinho e vamos resolver colocando os dados na conta. A aceleração é 1, igual. A velocidade final é 20, menos a velocidade inicial é 0. E o tempo, eu não sei quanto é que vai dar. Passo o tempo para cá multiplicando, ficou ΔT igual a 20 menos 0, 20. 20 segundos vai ser o tempo que ele vai demorar para ir do ponto O até um ponto aqui, percorrendo aquela trajetória em que ele está acelerando. Então, ele demorou 20 segundos para percorrer esta primeira trajetória aqui em MRUV. Agora eu preciso calcular quanto tempo ele vai demorar para a segunda trajetória. A segunda trajetória é MRU. A segunda trajetória, já que ela é MRU, a primeira aqui é MRUV, não tem aceleração, a fórmula é simples, né? A fórmula da distância, ó, distância igual a velocidade vezes tempo. Se eu sei a distância e sei a velocidade, eu descubro quanto tempo passou. Se eu substituir na equação aqui, ó, velocidade eu sei que é 20. O tempo eu não sei. E a distância? Eu não sei. Eu não sei que distância é essa aqui. Não faço a menor ideia. Mas eu sei qual foi a distância que ele percorreu na primeira parte. Então fica fácil. Vamos voltar para o MRUV aqui, ó. Qual foi a distância que ele percorreu? No MRUV, a distância é velocidade inicial vezes a variação de tempo mais 1/2 vezes a aceleração multiplicado pela variação de tempo ao quadrado. Lembra disso? Então fica assim, ó, a distância igual. Bom, a velocidade inicial vezes o tempo, velocidade inicial é 0, está aqui na nossa caixinha. Vezes o tempo vai dar 0. Então fica 0 mais 1/2 da aceleração, que é 1, vezes o tempo ao quadrado. O tempo é 20 ao quadrado. Então eu fico 1/2 vezes 1 dá 1/2 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 400 vezes 1/2 é 400 dividido por 2, que dá 200. Pronto. Só fazer a conta aí, ó. Façam aí bonitinho que vocês vão encontrar. 200 metros foi a distância que ele percorreu aqui, ó, em MRUV. Como a distância total é 400, né? A próxima distância também é 200. Então é só colocar na minha fórmula aqui, ó, 200 metros. E com isso eu consigo descobrir que 200 é só passar o 20 para cá, dividindo 200 dividido por 20 é o nosso tempo. 200 dividido por 20 dá, corta, é 20 por 2, que dá 10 segundos. Então, a segunda trajetória aqui, esta segunda trajetória foi 10 segundos. Então, eu tenho 20 segundos para ele chegar até aqui, mais 10 segundos para ele chegar até aqui. Ele demorou, o tempo total foi de 30 segundos. Melhor, o intervalo de tempo total foi de 30 segundos. Está aqui, ó, resposta, letra D. Nem preciso calcular os outros. Se quiser, vocês podem confirmar e calcular, mas não precisa. É 30 segundos. Mas eu quero calcular para ter certeza das outras respostas. Tá, não tem problema. Vamos apagar aqui. E vamos fazer o seguinte. Bom, vou deixar anotado aqui, ó, o ΔT do O até o A foi de 30 segundos. Vamos ver então do ponto A não, do ponto até onde ele chegou aqui, até 100 metros antes do ponto B. Que distância é essa aqui? É 500 metros, né? 500 metros. Então, ele fez isso com uma velocidade constante de 72 km por hora, que é 20 metros por segundo. Então, a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Ele vai percorrer 500 metros para ir agora do A até o B. Ele vai fazer isso com uma velocidade de 20 metros por segundo. Quanto tempo vai dar? Passa o 20 para o outro lado, dividindo. Esse é o nosso tempo. Dá 50 dividido por 2, que dá igual a 25 segundos. Então, ele demorou 30 segundos para ir do O até o A, mais 25 segundos para ir do A até o B.
30 mais 25, então dá 55. Olha ali, ó. 55 segundos. Então, para ele ir do O até o B, foram 55 segundos. 55 segundos depois é que tu vai ter que ligar o semáforo, desligar, aliás, botar no verde o semáforo B. E para o próximo são mais 25 segundos. 55 mais 25 dá 5, 6, 7, dá 80. Tá aqui, ó, 80 segundos. O intervalo de tempo para ele ir do O até o C vai ser igual a 80 segundos. Até o C não, até 100 metros antes do C, porque a gente está considerando sempre esse valorzinho, porque foi o que ele pediu na equação. Beleza? É isso. Até a próxima.